Bom dia, como é que vocês estão? Amém, fala amém aí, fala amém, amém, obrigado Jesus, fala amém, aonde você estiver. Quero te falar que eu tô aqui hoje num resort chamado Monte das Oliveiras. Olha só, um lugar lindo, lindo, lindo. E tá tendo aqui uma exposição chamada O Poder da Ação para construtores, para pessoas que locam materiais para construção. E eu saí ontem de São José do Rio Preto e hoje a gente está aqui. Daqui um pouquinho a gente vai para casa. Mas eu quero te falar que para mim é motivo sempre de muita alegria. Ontem a gente compartilhou vários ensinamentos para todas as pessoas que estavam aqui. Foi incrível, foi incrível. Foi um momento muito bacana porque a grande verdade é que a gente, aonde passa, fala daquilo que a gente carrega, né? E foi lindo no final, um lugar totalmente diferente, com pessoas diferentes, um nicho diferente. E a Grace caiu aqui no meio para poder falar sobre liderança de alta performance. E como falar de liderança sem falar daquele que liderou e lidera até hoje, né? Então foi incrível, estou muito feliz de estar aqui. Um lugar muito lindo, viu, gente? Depois vocês podem estar buscando para vir, às vezes, conhecer com a família. Só que eu tô aqui num lugar porque a internet não pega muito bem em todos os lugares. Então por isso que eu tô aqui num cantinho aqui, perto do chalé onde eu fiquei, para poder a gente conversar agora de manhã e ter esse papo aqui, tá bom? Então vamos chegando, vai compartilhando a live, vai metendo o dedo nesse coração. Ontem, inclusive, eu não entrei na live por conta disso, eu saí de casa de madrugada, então eu tava na estrada, dirigindo para chegar. E eu quero compartilhar com vocês, antes de contar o que aconteceu ontem aqui, quer dizer, no caminho, eu vou compartilhar com vocês Daniel 12, tá? Daniel no 12, isso aí. E quando a gente pega aqui tudo que tem acontecido com Daniel, né? E a última parte de Daniel é o 12, Daniel só vai até o capítulo 12. E eu vou falar para vocês quantas coisas aconteceram com Daniel, quantas coisas incríveis aconteceram com Daniel, quantas revelações, quanto acesso Daniel teve, né? E Daniel me inspira muito, porque, gente, ele era um homem muito sábio, né? Ele traduzia sonhos, ele tinha visões, ele tinha sonhos, e ele fazia tudo com muita maestria, com muita sabedoria. E para mim é motivo de muita alegria ter estudado com vocês o livro de Daniel. Quem aí leu Daniel todos os dias? Quem não leu, pega para ler, um livro bem curtinho, tá, gente? Então vamos lá. É um livro bem curtinho, e cada dia que você lê um pedacinho, você vai conhecendo. Então a gente aqui no Despertar, cada dia a gente lê um pedacinho, tá? Então ontem o Rafa falou sobre Daniel 11, né? Hoje a gente vai para Daniel 12. E no Daniel 12 ele fala que ele se aproximou dele, né? Então vamos lá. Ele viu várias vezes anjos, ele viu várias vezes pessoas falando com ele. O livro de Daniel até agora foi um dos mais empolgantes, tá? Assim, muitas coisas sobrenaturais que aconteceram. Então, te aconselho, se você não leu, pega para ler, porque ele é bem pequenininho e vale a pena, tá? Então, Daniel 12 vem falar do fim dos tempos, né? Então ele fala, naquela ocasião, o grande príncipe que protege o seu povo se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo teve aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Desculpa, o Rafa leu o 10, né? O Rafa deu o 10 ontem. Então eu vou comentar o 11 e o 12, tá? O 11, o 10 e o 11 é uma continuação, né? O 10 ele viu um homem branco vestido de linho, ele teve ali uma visão, ele teve uma visão da guerra, de tudo que ia acontecer. E quando ele viu tudo aquilo, olha só os passarinhos querendo participar da live. Quando ele viu tudo aquilo, ele ficou impressionado, ele ficou prostrado no chão. Ele conta aqui que ele se prostrou diante, com a cabeça no chão, porque era o próprio Deus, um homem vestido de linho, falando com ele e entregando como ia ser tudo. E aí começou a contar detalhadamente a guerra que ia acontecer entre os reis daquela época. O capítulo 11 mais fala sobre isso, fala sobre essa entrega, essa revelação que Daniel teve, né?
E essa revelação, ela trouxe para Daniel nada mais, nada menos que até um pouco de medo, porque ele estava ali ouvindo tudo aquilo que ia acontecer, a visão que ele teve foi do que já ia acontecer. Então ele ficou muito impressionado com tudo aquilo, né? E aí o capítulo 11 ele vem falando dos reis. O rei do norte vai fazer tal coisa, o rei do sul vai fazer tal coisa. E aí o capítulo 11 inteiro é detalhando as ações dessa guerra que ia acontecer, né? Aí já o capítulo 12 ele vem falando do fim dos tempos. E ele fala assim: naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, seu povo todo, cujo nome está escrito no livro, será liberto. Aqui ele já está falando do final dos tempos, né? Então muitas coisas foi revelada a Daniel e muitas coisas que depois veio a se repetir lá na Bíblia. E aí ele vem falar do final dos tempos. E aí fala o seguinte: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Presta atenção nisso. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo do eterno. Aqueles que são sábios reduzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Olha que coisa mais linda. Vamos ler de novo? Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Ou seja, você que está dormindo vai ter que despertar. Bora despertar. Uns para a vida eterna, vai despertar para conquistar a vida eterna, e outros para a vergonha do desprezo do Senhor, que será o dia do julgamento. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. Aqueles que alcançaram a sabedoria. Mas é qualquer sabedoria? Então, a primeira coisa que você precisa entender: sabedoria e conhecimento são duas coisas diferentes, tá? Então, sabedoria não é você... Sabedoria não é quando você estudou muito. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Por isso que tem pessoas que já leram a Bíblia várias vezes e falam um livro como outro qualquer. E tem pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo, que têm sabedoria e conseguem ter essa conexão porque entregou o seu coração ali. Então, sabedoria, gente, é algo diferente de conhecimento, tá? Conhecimento você pega, é algo humano, você vai lá, você estuda e você fica sabendo, né? Então, como 2 mais 2 é 4, você estudou, você aprendeu, você sabe disso. A sabedoria é o que você vai fazer com essa informação. É algo que não é humano, é algo que vem de Deus. A sabedoria para lidar com as situações, a sabedoria para você conduzir alguma coisa na sua vida. E aí aqui, em Daniel 12, vem falar exatamente isso, ó. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Ou seja, aqueles que conduzem as pessoas a poder ter uma clareza e também acessar essa sabedoria serão como as estrelas do céu para todos sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? A diferença de conhecimento e sabedoria. Então existem muitas pessoas que estão perdidos, buscando o quê? Conhecimento. Só o conhecimento não vai te levar para lugar nenhum. Só o conhecimento, só o saber não vai te levar para lugar nenhum. Então ainda ontem aqui na palestra eu falei sobre isso. Existe o conhecimento, né? Existe a habilidade, porque o conhecimento você estudou. Só que só o conhecimento não te muda, não vai fazer nada por você. Aí a habilidade, como que você desenvolve? Fazendo. Então, quando você começa a fazer coisas novas, você começa a desenvolver a habilidade, mas a sabedoria, ela vem daqui e daqui, do teu coração. Então, a sabedoria, quando você desenvolve sua mentalidade, quando você acessa as orientações que vêm direto do céu, você começa a ter um acesso. Então, a sabedoria é o que você faz com o seu conhecimento, tá? Sabedoria é o que você faz com o seu conhecimento quando você está direto na fonte. Então, a sabedoria, ela vem de Deus, tá? O conhecimento, quando você pega para estudar, você lê, você vai por força própria. Então, vamos lá. Eu li isso aqui, tá? Você vai pegar a tua Bíblia aí depois, você vai ler Daniel 12. Talvez você vai ter um outro entendimento do que está sendo falado em Daniel 12, tá? Aquilo que Deus coloca no meu coração é essa sabedoria que eu tive, esse discernimento, essa interpretação para poder passar para você. Às vezes, a hora que você estiver lendo Daniel 12, você vai ter um outro entendimento
Deus vai tocar e vai fazer saltar no teu olho uma palavra diferente, né? E aí com a sabedoria que Deus vai colocar no seu coração, você vai conseguir acessar tudo isso, entendeu? Então vamos lá, olha que profundo isso aqui, gente. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida e outros para o desprezo que Deus vai dar. Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas do céu que duram para sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado, em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e aí Daniel que está contando, tá? Eu gosto muito do livro de Daniel porque ele conta em primeira pessoa. Aí fala assim, ó, então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos. Daniel ele via muitos anjos. Ele tinha não, porque todos nós temos, tá? Vou explicar isso para vocês. Todos nós temos anjos, tá? Deus designou anjos para caminhar com a gente, para batalhar com a gente, para estar com a gente. E vocês, na maioria das vezes, não utilizam os anjos de vocês. Vou contar uma experiência de ontem minha para vocês. Então eu, Daniel, olhei diante de mim e estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estavam acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que eles se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado por todas essas coisas, isso se cumprirá. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o fim dos tempos. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Todos, depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Então aqui, esse homem vestido de linho, eu imagino aqui que era próprio Jesus, e ali estavam os 2 anjos conversando com Jesus e Daniel assistindo e perguntando, e estava no meio da conversa também. Então ele continua falando: depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrifício terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Então Daniel aqui, ele teve a visão do final dos tempos, né? E a clareza de tudo isso que a gente vai estudar quando a gente chegar lá no Apocalipse. Então é incrível ver essa intimidade que o Daniel tinha com os anjos. Vocês perceberam em todo o livro de Daniel a quantidade de anjos que Deus enviou a Daniel para que ele pudesse conversar, para que ele pudesse ter intimidade. É incrível, é incrível, é incrível. Eu fico apaixonada com isso, porque para mim é muito certo que nós também temos anjos. Então a Bíblia fala que ele criou criaturas celestiais, tá? E aí eu quero te falar de forma muito clara algo. Anjos não são espíritos de pessoas que morreram e voltam para te proteger. Não tem nada a ver com isso. Os anjos, eles foram criados por Deus, são criaturas celestiais, está escrito na Bíblia, tá? Que Deus designou para cada pessoa ser cuidado. É como se fosse uma guarda celestial, entendeu? É como se fosse uma... aqui a gente lê hoje, Miriam, Daniel 11:12. É como se fosse seus guarda-costas, tá? E aí, esses anjos, gente, caminham com você o tempo todo. Mas muitas vezes você não desenvolve habilidade, você não desenvolve acesso, você não desenvolve intimidade, né? Então, Daniel, ele tinha essa sabedoria, ele tinha esse acesso de forma muito incrível. Então, Daniel, o tempo todo, ele estava se relacionando com os seus anjos e o tempo todo ele via e conversava e tinha situações incríveis que aconteciam ali. Mas trazendo para a nossa vida de hoje, como que a gente pode manter essa
essa intimidade? Primeira coisa, você precisa ter intimidade com o dono dos anjos, que é Deus, tá? Então, quando você tem intimidade com Deus, quando você é filho, quando você é um filho amado, quando você se sente filho amado, quando você tá com essa intimidade com Deus, você vai estar aqui, vai estar conversando, você vai conversar com o seu anjo e as coisas vão acontecer. Não é porque o anjo vai fazer, porque o anjo vai batalhar por você, coisas corriqueiras do dia a dia, coisas grandes, milagres só Jesus dá, tá? Milagre só Jesus faz, só Deus faz. Milagre é a tua fé em ação todos os dias com a misericórdia de Deus, tá? Agora, muitos milagres na tua vida não acontecem porque você tá parado, tá? Então vamos lá, uma pessoa que tá, por exemplo, com um bloqueio de passividade, ela tá pedindo um milagre, ela tá pedindo alguma coisa, mas ela não tá fazendo nada, esse milagre vai acontecer? Não vai acontecer, gente, por um simples motivo, porque Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Então você precisa ter o entendimento e a clareza de que o milagre na tua vida vai acontecer quando você fizer a sua parte também. Então, Deus, ele é um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente. Deus, ele é Deus, tá? Ele pode fazer qualquer coisa. Mas, mesmo na onipotência de Deus, ele só vai agir quando o seu coração acreditar e quando você estiver fazendo a sua parte. Deus, ele não vai, porque ele te deu livre-arbítrio. Então, essa intimidade com Deus, você precisa desenvolver e ela é todos os dias. Então, quando você desenvolve essa intimidade todos os dias, o que você começa a ter? Você começa a ter esse acesso à sabedoria, porque o conhecimento às vezes você já está carregando, mas a sabedoria para interpretar algumas coisas, você vai desenvolvendo nessa intimidade com Deus. E aí, mesma coisa com os anjos. Então, eu sempre entendi que eu tinha anjos, minha guarda celestial, sempre entendi isso. E ontem eu tive uma experiência muito louca com isso. Eu quero compartilhar com vocês porque eu acredito que tudo que acontece e a gente consegue falar é importante porque vai fortalecendo você também na tua fé e nessa profundidade, tá? Então, o tempo todo na Bíblia a gente ouve grandes homens que estão citados ali, óbvio, mas grandes experiências com os anjos, né? E por que você acha que lá antigamente tinha os anjos que conversavam com esses homens e hoje não? Então, quando você tem essa comunhão, com Deus, a Darlene tá falando assim, comunhão é no templo e intimidade é no quarto. Vamos lá, vamos falar de novo. Não, discordo de você, Darlene. Comunhão você pode ter com Deus o tempo todo. Se eu reunir alguns amigos na minha casa e ali eu começar a falar do Senhor e começar a louvar o Senhor e colocar um louvor e eu colocar o meu coração aos pés do Senhor, eu vou estar em comunhão com os meus irmãos, tá? Então, comunhão você acessa onde você estiver, tá? A comunhão, o momento é o teu momento, tá? E mesma coisa, comunhão e intimidade, duas coisas que caminham junto, porque você não consegue ter comunhão se você não tem intimidade, tá? Então a intimidade é onde você está, não é só no seu quarto, é onde você está. Eu tô dirigindo, eu tô conversando com Deus. Eu tô no meu trabalho, eu tô conversando com Deus. Eu tô tomando uma decisão, eu tô conversando com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Porque são três pessoas, é uma trindade, tá? Então, a minha comunhão e a minha intimidade, ela é onde eu estou. Óbvio que quando você vai na igreja, aí falando já de igreja, quando você vai na igreja, você se relaciona com os irmãos e você vai lá para ter comunhão com seus irmãos, tá? E aí você vai ter comunhão com as pessoas que estão ao seu redor e vai ali louvar o Senhor. Então, são coisas diferentes. Então, o que eu quero falar para você é que quanto mais você desenvolver essa intimidade com o Senhor, quanto mais você desenvolver essa profundidade, mais você vai ter acesso a coisas sobrenaturais. Por quê? Porque essas coisas sobrenaturais são esses milagres que você tanto quer. Não é porque Deus vai fazer mais, é porque você vai ter clareza, entendimento e sabedoria para dar os passos na direção certa, para fazer aquilo que precisa, para sentir no coração aquilo que você precisa sentir, para você poder ter para você ter o feeling certo de cada situação, entendeu? Então, quanto mais comunhão com o Senhor você tem, quanto mais intimidade você tem, mais você vai ficando... mais a sabedoria vai sendo aguçada dentro de você. A sabedoria só para poder acessar a Deus? Não. A sabedoria só para interpretar as coisas de Deus? Não. Às vezes a sabedoria de como conduzir sua casa, a sabedoria de como conduzir um negócio, a sabedoria de como conduzir uma negociação que você está fazendo, sabedoria de como direcionar seus filhos, é para tudo.
Ei, Selma, saudade de você, Selma. Senti sua falta no SSS, Selma. Então, o que a gente precisa ter de entendimento? Que quanto mais eu desenvolvo isso, mais eu tenho acesso. E esse acesso, gente, não é só sobre bens materiais. É sobre essa sabedoria que a gente ama ter essa clareza. E aí, lendo aqui esse último livro de Daniel, que ele fala do final dos tempos, né? E ele mostra toda essa intimidade com os anjos. Ontem eu estava vindo para cá. E olha como Deus, ele faz milagres nas coisas mais pequenas, nas coisas que você fala assim, corriqueiras. Então, essas coisas assim do dia a dia, para ajeitar uma coisa aqui, ajeitar outra ali, eu peço para os meus anjos, tá? E, claro, com toda a intimidade com Deus, estou aqui conversando com Jesus, eu falo, ô Jesus do céu, isso aconteceu, papapá, ô Jesus, permite seus anjos, ô meus anjos, vai lá e organiza, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, que eles estão aqui, são minhas guardas, são como se fosse um guarda-costas, que eu falo assim, vai ali e ajeita isso pra mim, você tá entendendo? Aí, o que aconteceu? Tava vindo pra cá ontem e eu saí de casa. Bom, primeiro, na terça-feira, nós fizemos um louvor no escritório, né? Nós fizemos um louvor no escritório que foi até umas 10 horas, até todo mundo sair. Cheguei em casa, fui jantar, arrumar janta pra todo mundo. Enfim, nós terminamos lá, era 1h da manhã. Eu fui deitar, era 1h da manhã. Às 4h da manhã eu levantei para dirigir 500 quilômetros. Então, ou seja, eu tinha dormido 3 horinhas, levantei, peguei o carro e dirigi 500 quilômetros para chegar aqui nesse lugar onde eu ia palestrar ontem. E aí a minha palestra era às 10h30 da manhã. Eu saí às 5 para estar aqui às 10h30. Ou seja, vim no 12 focada, né? Para chegar aqui às 10h30. Só que a parte de chegar, eu ia conseguir chegar, né? Mas o que acontece? Eu estava cansada. Querendo ou não, eu sou humana, né? Por mais que eu tô ali no 12, tô mentalizando, o que acontece? Eu tinha dormido só 3 horas, eu gosto de dormir pelo menos 7, 8 horas por noite. E eu tava assim, trabalhando a minha mente para poder tá tudo bem, dirigir 500 quilômetros, tudo lindo, tinha dormido só 3 horas, dirigi 500 quilômetros. E quando a gente tava passando por São Carlos, teve um trânsitozinho que deu uma amarrada assim, sabe? Deu uma atrasadinha. Aí eu falei, eu vou falar com o seu Roberto, que organizou essa palestra para mim, e eu vou pedir para ele se não pode mudar com algum palestrante para a parte da tarde. Vou mudar para vou mudar, ver se consegue trocar comigo. Olha só, eu quero te falar que os milagres na tua vida acontecem nas pequenas coisas, tá? E nas grandes também. Aí o senhor Roberto respondeu pra mim assim, eu justifiquei, né? Falei, senhor Roberto, eu tô aqui, deu uma amarrada no trânsito, eu tô com medo de chegar atrasada, então se o senhor conseguir mudar o meu horário, vai ser incrível, porque aí a gente consegue chegar com tranquilidade, enfim. Aí ele virou e respondeu, Grace, eu consigo segurar o pessoal aqui até você chegar, que a gente vai fazendo sorteio, vai organizando várias coisas, mas eu não consigo mudar de horário porque já tá tudo no cronograma, e eu não consigo mudar o cronograma. Falei, tá bom. Cheguei aqui, acabou minha bateria do celular, cheguei aqui exatamente 10h40, ou seja, tinha atrasado só 10 minutinhos, já vim praticamente pronta, então era só ir pro palco e fazer a palestra. Só que a hora que o senhor Roberto falou pra mim assim, não dá pra trocar, eu falei, ai Jesus, o senhor conhece meu coração, eu vou fazer a palestra, tudo certo, mas eu gostaria tanto de chegar naquele hotel e dar uma descansada, nem que fosse de meia horinha, para dar um reset, para mim ficar no 12 de novo, dar uma descansadinha. Manda os meus anjos lá. Ô, meus anjos, vão lá agora. Aí eu peço para Jesus e vou para os anjos. Ô, meus anjos, vão lá agora. E dá um jeito de trocar a minha palestra para as 4h30 da tarde. Porque aí eu pensei a minha agenda, falei, porque aí eu vou chegar lá, dou uma descansada, almoço, faço 2 reuniões que eu tenho na parte da tarde e dou minha palestra de forma tranquila. Ou seja, anjos, vai lá e se não for complicar o evento, complicar a agenda do evento, se não for ter nenhum problema, mas que seja de forma natural, vocês vão lá e muda a minha palestra para depois das 4h30 da tarde. E eu entreguei. E eu vim, gente. Peguei o carro, continuei dirigindo, cheguei aqui 10h40 para entregar a palestra, no qual a última notícia que eu havia tido é que não ia ter como mudar. Mas o meu coração tinha total certeza. E eu falei isso na frente da Marina. Marina, minha colaboradora que estava junto comigo, e a Marina do lado. E eu falei assim, ô Marina,
Não, eu falei pros anjos e a Marina ouviu. Eu falei, anjos, então vai lá agora e organiza, porque eu mereço, Jesus, eu sou sua filha, eu tô querendo chegar lá nesse hotel, dar uma descansada, para depois eu seguir, para depois eu fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, vai lá e organiza. Eu dei a ordem clara, tá? Então, fala assim, ordem clara, comunicação clara. Minha comunicação, passando um tratorzinho aqui, peraí. A comunicação tem que ser clara, tá? A comunicação tem que ser clara. E aí eu fiz essa comunicação de forma clara, de forma direta, e vim embora. E eu soltei a informação e ok, vou fazer a minha parte. Então entenda, existem 3 partes, a parte sua, a parte de Deus e a parte do outro, tá? A parte minha era dirigir e chegar dentro do horário. Eu cumpri a minha parte. Eu não falei para os meus anjos, parei o carro, estacionei e falei, vou dar uma descansada aqui. Não, eu continuei fazendo a minha parte, tá entendendo? Então, coloquei a minha parte. A Tata aqui falando. Aqui, ó. Rafa, responde a Thay, por favor, que ela acabou de escrever enquanto eu vou concluindo, tá? Tamara Yane, eu acabei de explicar, talvez você chegou atrasada. Quando você tem intimidade com o dono dos anjos, você pode sim pedir aos anjos que vá batalhar por você. Eles são seus guardas celestiais, tá? Então na Bíblia se explica isso o tempo todo. E óbvio, primeiro a intimidade com o Senhor. E aí eu falei, Jesus, eu queria tanto. Primeiro eu falei com Jesus, eu queria tanto dar uma descansada. Ô meus anjos, vai lá e organiza isso aí pra gente, muda esse horário. E eu vim embora, ou seja, eu continuei fazendo a minha parte. Quando eu cheguei aqui no hotel, tava na recepção o seu Roberto, preocupado, porque eu tinha acabado minha bateria. Ele falou assim, Grace, acabou sua bateria e tal, eu tava te informando. Eu falei, informando o quê, seu Roberto? Que a sua palestra foi mudada para 5:30 da tarde, tá? Às 5:30 da tarde. E aí... automaticamente, gente, eu olhei pra Marina, a Marina começou a rir muito, porque eu tinha no meu coração a certeza que ia dar certo. Então o que você precisa entender? Quando você fala com Deus, quando você tem intimidade com Deus, Deus sim autoriza aqueles que são as suas guardas celestiais irem trabalhar por você. Mas você precisa construir essa intimidade. Eu acordo cedo e falo, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus, bom dia Deus, bom dia meus anjos, bom dia, vamos pra cima para mais um dia maravilhoso. E é muito rápido. Isso eu tava a uma hora e pouco daqui. Ou seja, mudou todo um contexto para eu chegar e eu poder descansar um pouquinho e dar o meu melhor entrega naquela palestra. Porque eu havia dormido somente 3 horas, havia dirigido 500 quilômetros e eu senti no coração de pedir, entendeu? Então o que você precisa entender? Que você, quando você desenvolve relacionamento com Deus, os seus anjos eles estão aqui, tá? Os anjos eles estão aqui, é sua guarda celestial, e quanto mais intimidade você desenvolve com o Criador deles, mais você pode também desenvolver intimidade com os seus anjos, né? Relacionamento. O que é intimidade? É relacionamento, é conhecer, é conversar. E Deus ele conhece o que está no coração de cada pessoa. Então não confunda aquilo que eu estou falando. Não é você dar ordem, se colocar na posição de Deus. Não confunda o que eu estou falando. Eu estou falando de você ter intimidade, Deus conhecer teu coração a tal ponto que você pode sim falar com aquele guarda celestial que Deus te falou e falar, vai lá para mim, organiza isso, por favor, Jesus, libera aí, vai, dá um jeitinho, se for da tua vontade, libera aí. E os anjos vão lá e vão fazer aquilo que Jesus autorizou por conta da intimidade que você tem com ele. Então, é muito incrível você construir isso, tá? Então, quando a gente fala dessa intimidade com os teus anjos, é porque eles estão aqui do lado. E às vezes você até despreza, você não conversa. Você vê Daniel conversava, Daniel perguntava. E é algo que tá ali para você poder desfrutar disso também. É algo que Deus te presenteou. Então não confunda as palavras e tenha clareza de que com quem a gente tem que o tempo todo ter intimidade. Com Deus, com o nosso Senhor, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, tá? E aí, essas guardas celestiais que Deus já colocou aqui para batalhar junto contigo, você vai direcionando eles para aquilo que você precisa, é ter clareza, tá? Eu já contei para vocês várias experiências que eu tive. Outro dia eu vou contar uma bem forte que eu conto no SSS, agora a gente não vai ter tempo.
mas eu já passei por muitas situações. E essas guardas celestiais, como eu disse no começo, não são espíritos de pessoas que morreram e que voltaram para caminhar contigo. Não, são criaturas celestiais, são guardas celestiais. São anjos que Deus realmente construiu para caminhar contigo, para estar com você, tá bom? Então, é isso que a gente precisa entender. Aquilo que está na profundidade do nosso coração, aquilo que está no entendimento do nosso coração, aquilo que Deus, ele conhece o seu coração. Fala assim, Deus conhece o meu coração. Deus, ele conhece a profundidade do seu coração. Então, que você possa ter de todo o coração meu agora falando para você, essa intimidade desenvolvida todos os dias. Eu vivo isso a todo momento. Essa experiência que eu tive aqui ontem é uma que eu tô contando porque alguém testemunhou, a Marina estava do lado. Mas é tanta coisa, gente, que a gente passa com esses anjos, esses meus anjos. Eu falo que meus anjos são agressivos, viu? Eles são no 12 demais. Tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu direciono, tudo aquilo que eu falo com Jesus é tão rápido, porque você para de lutar com ferramentas humanas e você começa a lutar com as ferramentas celestiais e tudo acontece. E aí foi muito engraçado que o seu Roberto não sabia de nada, ele ficou super chateado de ter mudado a palestra de horário, veio pedir desculpas. Ele falou, Grace, eu fiz você chegar no horário, eu fiz você vir rápido, fiz você sair cedo de casa. E você, agora sua palestra só às 5h30 da tarde, eu bem quietinha, não falei nada. Aí quando foi à noite, a gente estava jantando, falei pra ele, não preocupa, seu Roberto, tá tudo bem, foi maravilhoso. Aí quando chegou de noite, a gente estava jantando, eu falei, posso te contar uma coisa, seu Roberto? Aí ele falou, pode. Aí eu contei pra ele tudo que tinha acontecido, ele ficou arrepiado, emocionado. Eu falei assim, o senhor só trocou de horário, porque eu tava conversando com Jesus, e eu falei, meus anjos, vai lá e organiza isso, muda essa palestra pra de tarde, dá um jeitinho, toca lá no coração, Jesus, vai lá. E aí, o que aconteceu? O senhor mudou o horário da palestra. E ele ficou todo arrepiado. Ele falou, meu Deus, e eu me sentindo mal, achando que eu tinha feito alguma coisa que ia te prejudicar, né? O que você poderia ficar chateado. Eu falei, de jeito nenhum. Então, o que acontece? A gente precisa ter esse conhecimento, esse entendimento. Quanto mais intimidade com o Pai você tem, quanto mais você está nessa caminhada, mais você vai viver experiências assim, experiências de verdade sobrenatural, porque não se explicava. Né? Ele deu resposta várias vezes para o Rafa que não poderia mudar até antes, porque o Rafa queria mudar para de tarde a minha palestra, para que eu saísse de lá mais tarde, enfim. Tá todo um contexto aí para simplesmente falar para você. Cria, desenvolva intimidade, converse com Deus o tempo todo, não espere só o dia de ir no culto, de ir na sua igreja, de ir na sua missa, para você poder ter essa intimidade. Deus, ele está o tempo todo, em todo lugar. Eu estava aqui antes de começar o despertar, tocando louvor aqui, eu olhando para essa imensidão, olhando para essa natureza linda e agradecendo. Obrigada, Jesus, porque tu és tão perfeito, tu és tão grandioso. E que nessa manhã, nesse dia, você possa sentir isso aí onde você tá? Ó, a Miss Lane tá falando que hoje a resposta de hoje é a resposta devocional, tá? É lindo. É sobre isso, tá bom? Então, qualquer desafio que você tenha no dia de hoje, qualquer desafio que você tenha nessa semana, qualquer situação que você tenha, se você tem intimidade com Deus, não queira batalhar sozinho, não queira agir sozinha. Se coloque na posição de falar assim, Jesus, me ajuda aqui, Espírito Santo, vai ali, envia teus anjos, coloca os teus anjos, meus anjos, vai lá e faz aquilo que precisa fazer agora. Vai lá e arruma isso aqui pra mim, vai lá e me ajuda a corrigir isso aqui, vai lá e toca, vai lá e faz, vai lá e traz, vai lá e corrige, tá? Então, pare de lutar sozinha, pare de lutar sozinho. Para de querer fazer tudo sozinho, para de querer ser essa mulher maravilha, super poderosa e só no conhecimento. Presta atenção, só no conhecimento querer organizar a tua vida. Deus, ele já te deu acesso à sabedoria, tá? Quando você tem a sabedoria, é diferente. E como que a gente alcança essa sabedoria? Com intimidade, somente com a intimidade com Deus, tá? Intimidade com Deus, comunhão com Deus e sabedoria. Então não adianta você ter um monte de conhecimento e querer ficar lutando com a força do braço para um monte de coisa. Tá? Desenvolva a sabedoria, porque quando você desenvolver a sabedoria, esse acesso, essa intimidade, você vai olhar e vai falar, Jesus, poxa, Jesus, eu só fiz assim, ó, Jesus, eu queria tanto dar uma descansada a hora que eu chegasse lá. Ai, meus anjos, vocês podiam ir lá e organizar isso. Pronto, direção dada, comunicação clara, vai lá agora, meus anjos, e organiza isso. Porque eu pedi pro Pai e o Pai autorizou. Vocês estão entendendo?
Então, essa intimidade que você precisa desenvolver. Então, para de batalhar sozinho as coisas do seu dia a dia, para de sofrer sozinho, para de se sentir sozinho, para de achar que você tem que resolver seus problemas, até aqueles que você entrou sozinho, tá? Porque tomamos aqui, ó, o Rafa tá falando, intimidade vem de convivência. Paulo fala que conhecimento apenas é esterco. Oh, é verdade, hein? Só o conhecimento é isso, é esterco. E quando você acessa a sabedoria, quando você está com comunhão, com intimidade com o Senhor, o que acontece? Você começa a aprender o que você faz, a ter ideia do que você faz com o conhecimento que você teve. E aí saem os frutos lindos e maravilhosos, tá bom? A Sheila tá perguntando como ter intimidade com Deus. Tire um tempo para Ele, Sheila. Faz a sua oração do jeito mais simples, não fica pensando que oração é só o Pai Nosso, ou que seja, comece pelo Pai Nosso, dobre seu joelho, coloque seu coração, coloque um louvor para você, né, aquebrantar seu coração. E aí você começa a conversar, Eu converso com Jesus o tempo todo, com o Espírito Santo o tempo todo, 24 horas do meu dia. Eu tô aqui, uma pessoa tá falando e eu tô assim, Espírito Santo, ô Espírito Santo, me dá sabedoria. Espírito Santo, mostra para mim, dá sabedoria. Então é o tempo todo essa intimidade com Deus. Então para de lutar sozinho. Você tem uma guarda celestial para lutar por você. Então a intimidade te leva a tudo isso, tá bom? Beijo no seu coração. Você tem um dia lindo, um dia maravilhoso, um dia abençoado. E vamos para cima no 12 para construir esse mês de março, um mês ainda mais especial do que o mês anterior, porque a gente sempre pode melhorar, tá bom? Amanhã a gente volta às 6h12 da manhã com a nossa live Despertar. Eu vi que alguém perguntou onde é que fica salva, tá? Gente, eu deixo ela salva no YouTube. Ai, falei, não podia ter falado. Não podia falar o nome, eu sempre falo Y, canal Y. Eu sempre deixo lá no canal Y salvo, tá? As lives. Hoje eu não consegui abrir aqui no canal Y, por quê? Porque eu tô num lugar que a internet não tá tão boa. Então eu fiz direto no 3G, essa aqui vai ficar salva aqui para vocês poderem assistir de novo e encaminhar se vocês quiserem, tá bom? Mas a gente vai baixar ela daqui e vai subir pro YouTube, tá? E depois eu tiro ela aqui do Instagram, porque no YouTube fica a sequência, eu quero que vocês tenham essa sequência de todas as lives, tá bom? Fechou? Um beijo no coração de vocês, até amanhã às 6h12.